Graça e paz abençoados, santos e eleitos do Senhor. Sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça. Estamos aqui para mais um flash de graça ao vivo. A nossa igreja está localizada na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E para nós é sempre um privilégio poder compartilhar a graça de Deus com você. Muito bem-vindos sejam todos. Nós vamos iniciar hoje, após termos terminado aí 6 flashes de graça sobre o Evangelho revelado a Paulo. Hoje iniciaremos um flash de graça, ou mais um tema sobre graça preciosa versus graça barata. Graça barata foi um termo dado por um teólogo, Dietrich Bonhoeffer. Ele deu esse termo para aquelas pessoas que barateiam a graça, que querem viver uma graça libertina ou de comodismo, uma graça que não é a graça da Bíblia, do Evangelho. Então eu quero convidar a você a abrir a Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Olha o que vai dizer a palavra. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então Paulo está dizendo e exortando os irmãos da igreja de Corinto para não receber a graça de Deus em vão. Isto é muito parecido com o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. O apóstolo Paulo diz: sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus a mim concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É muito parecido com o que diz também em Hebreus capítulo 10, Hebreus, deixa eu ler, ainda na introdução para você poder entender. Hebreus capítulo 10, versículos, vamos ler o versículo 28, aliás, versículo 29. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então prestemos atenção. A graça preciosa não tem nada a ver com graça barata. Na realidade não existe esta graça barata. É que alguns barateiam ou tentam baratear a graça de Deus. Como assim, pastor? Quando a graça é mal entendida, mal compreendida ou barateada, ela gera cristãos soberbos, se é que podemos chamar de cristãos. Gera cristãos libertinos, se é que podemos chamar de cristãos. E gera cristãos acomodados, se é que possamos chamar de cristãos. Há esses 3 abismos para aqueles que barateiam a graça. Viver uma vida de soberba, viver uma vida de libertina ou uma vida acomodada. E você pode me perguntar, pastor, o que é viver uma vida soberba na graça? É aquela pessoa que acha que sabe tudo. É aquela pessoa que não quer aprender. É aquela pessoa que não quer crescer. É aquela pessoa que aprendeu meia dúzia de versículos sobre predestinência, predestinação, eleição, do descendência, reino, paraíso, salvação eterna e acha que já sabe tudo. Não é humilde, não quer aprender, não quer crescer e aí quer viver uma vida do jeito que ele acha que deve viver sozinho. Este é o soberbo. Pastor, o que é um libertino segundo o que o Senhor está ensinando aí na graça de Deus? É aquele que se envolve com alcoolismo, com prostituição, com adultérios, que se envolve com bebedices. É aquele que acha que no corpo ou na carne pode fazer o que quiser.
pode viver da vida que quiser. Aliás, ele defende que Cristo não nos vê segundo a carne. É verdade, Cristo não nos vê segundo a carne. Mas a palavra vai nos ensinar, em Romanos capítulo 12, versículo 1, que eu devo apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Está falando de corpo. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, 2, que não nos conformemos com este mundo, com este século, mas transformemos-nos pela renovação da nossa mente. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A Bíblia vai nos ensinar, com muita clara e evidência, o que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Olha o versículo 20. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Essa graça barateada, que diz que no corpo ou na carne você pode fazer o que quiser e não tem nenhum problema, isso não está de acordo com a Escritura. Isto não está de acordo com o Evangelho. Isto não está de acordo com a verdadeira graça. O terceiro abismo que alguém entra, quando barateia a graça, é comodismo. Entra numa forma de se acomodar. Ah, eu já sou a igreja, o Espírito Santo habita em mim, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu sou eleito, eu posso cultuar a Deus em qualquer lugar. Então pronto, eu não preciso de templos, eu não preciso de congregação, eu não preciso de pastor, ou bispo, ou apóstolo, eu não preciso de semear, eu não preciso de servir ninguém. Isto é vida de comodismo. Isto é estar em desacordo com a graça de Deus. Porque quem entende a graça preciosa, entende que deve congregar. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar. Tem tradução que diz, não deixemos nossas congregações, como é costume de alguns. A Bíblia vai dizer que nós somos a igreja, nós, no plural. Terceira pessoa, ou primeira pessoa do plural, nós somos a igreja. Primeira pessoa do plural. Em lugar nenhum da Bíblia vai dizer que você sozinho é a igreja. Claro que eu sei que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas a congregação ou o templo que congrega a igreja, que congrega os espíritos justos aperfeiçoados, que congrega os eleitos, que congrega os santos, o corpo de Cristo, que é composto por todos os eleitos, cada membro interligado, porque cada membro tem o seu dom, o seu talento, e deve estar unido na mesma fé, no mesmo Espírito, crendo no mesmo Deus e congregado, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. Então, muito cuidado, porque a graça barateada gera cristão soberbo. A graça barateada gera cristão libertino. Se é que possamos chamar de cristão, repito, a graça barateada gera cristãos acomodados. Pastor, e qual o caminho que eu devo prosseguir? O que eu devo fazer como eleito de Deus? Você deve entender uma coisa. Deus te escolheu incondicionalmente, antes da fundação do mundo. Você é um eleito de Deus. Porém, a Bíblia vai dizer, em João 15,16, não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vás e deis frutos. Você deve dar fruto. Eu devo dar frutos. A palavra vai dizer em Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Você vai dizer, ah pastor, mas essa santidade é do Espírito. A santidade do Espírito foi feita na cruz. E você foi chamado para viver uma vida de santidade. Está lá escrito em Tessalonicenses que é a vontade de Deus que vivamos uma vida de santidade. Está escrito em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor nos escolheu. 1 de Pedro 1,2.
para a obediência. O Senhor nos colocou no reino para manifestarmos o reino. O Senhor Jesus nos deu o dom da fé para vivermos por fé. O Senhor Jesus nos salvou. Somos salvos, é fato. Salvos e salvos para sempre. Mas a palavra vai dizer em Filipenses 2,12 para desenvolvermos a salvação. Então eu te pergunto, meu amado, você que é um eleito, você que é salvo, você que está no reino, você que tem a mente de Cristo, você que está nos lugares celestiais em Cristo, você que é perdoado, você que sabe que está liberto da lei, liberto do império das trevas, liberto do pecado, liberto das trevas, liberto. O que você está fazendo? A tua vida dá frutos? Você produz frutos para o reino? Você vive por fé? Você vive vida de santidade? Você renova a mente? Você cresce na graça e no conhecimento? Ou você é um débil na fé? Ou você é um deficiente na fé? Ou você é um reprobo na fé? Ou você já está apostatando da fé? Como você tem se comportado? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conheço alguns eleitos que apostataram. Eu conheço eleitos que estão acomodados. Eu conheço eleitos que estão procrastinando. Eu conheço eleitos que são soberbos. Eu conheço eleitos que estão vivendo vida libertina, que não glorificam a Deus, que não vivem vida de santidade, que não congrega, que não tem pastor, que não tem líder, que não tem congregação, que não gera fruto, que não serve ninguém, que não desenvolve a salvação. Essas pessoas estão equivocadas quanto à graça de Deus. Porque o texto que nós lemos vai dizer: exortamos para que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:10, sou o que sou pela graça de Deus. Você sabe o que isso gera? Humildade. Todo conhecedor da graça e eleito de Deus é humilde. É grato a Deus. Ele vai dizer, e a graça concedida a mim não se tornou vã. Por quê? Porque Paulo combateu o bom combate. Porque Paulo disse, nada é mais precioso para mim do que cumprir o meu ministério. Porque Paulo disse na sua palavra, na sua epístola, escrito em Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que vive na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu amado, Paulo vai dizer, a graça de Deus não se tornou vã. Aí vai dizer, eu trabalhei muito mais que eles. Como ele não era soberbo, ele disse, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, graça de Deus, a graça preciosa, ensina a sermos humildes. Ensina a sermos gratos. Ensina a servirmos a Deus por amor. Ensina a sermos zelosos deste pacto, desta graça, desta doutrina, desta nova aliança. Viver por fé, crer no só Deus, dar fruto, viver vida de santidade, desenvolver a salvação e manifestar o reino. Gera compromisso, gera gratidão, gera amor, gera humildade. Isto é a graça preciosa. Se você conhece alguém que diz que conhece a graça de Deus e é soberbo, é libertino, é acomodado, não congrega, não tem pastor, não coopera, não semeia, não serve ninguém, não desenvolve a salvação, esta pessoa está equivocada. Ela barateou a graça, ela não entendeu o pacto, porque quem entendeu, repito, é grato, é humilde, é comprometido, é zeloso, é fervoroso de espírito, dá frutos, manifesta o reino, desenvolve a salvação, vive vida de santidade, vive uma vida para a glória de Deus, vive o governo de Deus. Graça e paz, uma boa noite.